Olá pessoal, bem-vindos à comunidade do investidor. Eu trago para vocês hoje um checklist para o Imposto de Renda 2021. 2021 porque estamos aí já no prazo para fazermos as nossas declarações, mas ele serve aí para a declaração anual de maneira geral. Na aula de hoje eu vou entregar um checklist sem entrar em detalhes tela a tela, mas para a gente saber quais telas a gente vai usar, em que menus a gente vai acessar. Tem uma introdução rápida, como que a gente declara renda fixa, as telas do sistema, ações, bens e direitos, operações na bolsa, dividendos e JCP, DARF, fundos imobiliários, fundos de investimento e ETF. A gente vai abranger nesse checklist todos esses principais ativos. Vamos lá para a introdução. Gente, principais dúvidas. Chega agora, preciso ou não preciso declarar, e as perguntas elas se repetem. Todos que investiram em bolsa, R$1 que seja, uma única ação que você tenha comprado, mesmo que abaixo de R$1, precisam declarar o imposto de renda, mesmo com renda e patrimônios inferiores ao limite. Então, você vai começar a pesquisar na internet, vai ver, mas eu só declaro a partir de tantos rendimentos. Tem uma série de regras. Declarou, fez movimentação na bolsa, R$1 que seja, comprou uma ação, um fundo imobiliário, mesmo que tenha vendido já, precisa declarar. Não adianta você pesquisar outras regras aí ou outros limites, porque é obrigatório fazer a declaração. Menor de idade dependente dos pais que investe na bolsa deve também declarar. Aí ele pode fazer de duas formas: na declaração de quem ele é dependente, colocando o CNPJ lá e todos os investimentos que tem em bolsa, ou fazendo uma declaração separada mesmo como menor. O que acontece se eu não declarar? Bom, se você não declarar, você pode sofrer uma fiscalização, você vai ser notificado, multado e ter o CPF lá pendente de regularização. Os últimos 5 anos, eles são passíveis de fiscalização e penalização, gente. E outra coisa, se você já investia e nunca declarou, faça todos os cálculos desde quando começou a operar na bolsa, pague os impostos de renda devidos e retifique ou entregue em atraso todas as declarações anuais, porque bate o desespero. A pessoa fala, poxa, mas eu já estou aí investindo em bolsa há 2, 3, 4 anos e eu não sabia que tinha que declarar. O que eu faço agora? Só tem 2 caminhos: ou você regulariza a situação fazendo os cálculos, pagando e retificando, ou você vai deixar em situação irregular, correndo o risco de sofrer aí as fiscalizações e notificações do fisco. Lembrando que são os últimos 5 anos, então é um período longo aí, e aí você assume o risco e torce para nada acontecer. Não tem um terceiro caminho a seguir. Pagar imposto de renda, gente, é diferente de declarar. Um não exclui o outro. Gera muita confusão isso. Mas me falaram que os dividendos, os proventos lá de ações, eu não tenho que pagar imposto de renda. Realmente não. Mas declarar precisa. Então, por isso é importante a gente ter essa diferenciação de conceito. Você não vai pagar imposto de renda, mas você vai precisar declarar sim, tá bom? Tudo deve ser declarado. Aqui, rapidão, como é que a gente aplica as alíquotas de imposto, né? Para ações swing trade, a gente acima de 20 mil de vendas no mês, porque abaixo disso existe uma isenção para pessoa física, tá? Acima desse total de 20 mil em vendas no mês, 15% de imposto de renda sobre todo o lucro obtido nas operações. E se for abaixo de 20 mil em vendas, você vai ter total isenção de imposto de renda sobre todo o teu lucro conquistado. Já quando a gente negocia ações day trade, que é compra e venda no mesmo dia, não tem isenção alguma e você vai pagar 20% de imposto de renda sobre todo o lucro das suas operações. Quando a gente fala também de opções e outros ativos aí do mercado futuro, eles também não possuem isenção e a alíquota é de 15% sobre o lucro. FIIs, que são os fundos imobiliários, também não possuem isenção e a alíquota é de 20%, e ETFs é a mesma de opções, também não tem isenção e a alíquota é de 15%. Então, de acordo com o ativo que você está operando, você tem esses percentuais diferentes aí para efetuar o pagamento. Bom, então quando que é necessário, né, eu pagar imposto de renda? A gente estava falando sobre declarar. No último slide nós vimos aí as diferentes tributações para pagar. E quando é que eu pago, né? Sobre o meu lucro aí dos investimentos de renda variável.
Vamos lá, pessoal. Quando você vende ações, ETFs, fundos imobiliários e você obtém lucro com a operação, é necessário que você pague o imposto de renda sobre esse ganho que você obteve. Esse pagamento ele não acontece automaticamente, como vem descontado lá nos investimentos em renda fixa, por exemplo, lá no momento da venda. Então, é o próprio investidor, é a pessoa que está operando, que é responsável por recolher o imposto. Então, você precisa calcular e recolher esse imposto. Lembrando que para a gente emitir a DARF, que é através deste documento, digamos assim, que a gente efetua os pagamentos, tem que ter um valor mínimo de R$10. Esse procedimento ele tem que ser feito até o último dia útil do mês seguinte ao da operação. Então eu vejo tudo que eu operei em bolsa em fevereiro, faço esse levantamento, emito a DARF e eu tenho até o último dia útil de março, no caso vamos colocar 31/3, para efetuar o pagamento do mês anterior. É sempre desta forma, mensalmente. Então eu preciso calcular o valor devido e pagá-lo por meio dessa guia de recolhimento que eu comentei, que é o DARF. É um boleto que vai ser pago aí em qualquer banco. Vamos falar um pouquinho então de como declarar renda fixa. Lembrando que na aula de hoje é somente o checklist. Tesouro Direto, eu vou declarar lá o capital que eu tenho em custódia. Eu vou na aba Bens e Direitos, preencho todos os dados que estão sendo solicitados, são vários campos ali na tela, e eu vou informar o meu saldo lá em dia 31/12 de 2019, 31/12 de 2020. Por exemplo, a gente está citando aqui o imposto de renda de 2021, conforme consta lá no seu informe de rendimentos. E aí eu também tenho que declarar os ganhos que eu obtive no Tesouro Direto, tá? Então eu tenho que declarar o meu capital e eu tenho que declarar os ganhos. Onde é que eu faço isso lá no sistema? Para eu declarar os ganhos em Tesouro Direto, eu vou em rendimentos sujeitos à tributação exclusiva / definitiva. Preencho de novo todos os dados da tela, todos os campos, e eu digito o rendimento referente a cada título que eu possuo do Tesouro Direto, da maneira como você recebeu também no informe de rendimentos. Então, Tesouro Direto, eu vou ter que entrar em duas abas lá no sistema da Receita Federal: Bens e Direitos e Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva e definitiva. Outros títulos de renda fixa, pessoal. Eles têm uma separação aí em dois grupos. A gente tem títulos que são isentos de imposto. A gente está falando aqui da poupança, que eu nem considero investimento, mas caso vocês ainda tenham, é aqui. E aí vem LCA, LCI, CRA, CRI, debêntures incentivadas, etc. E a gente tem um segundo grupo que são sujeitos à tributação exclusiva na fonte. Aqui entra Tesouro Direto, fundos de investimento de renda fixa em geral, CDB, RDB, tá bom? Então são esses dois grupos existentes. Você também vai informar os valores nas fichas de declaração de forma separada. O processo é o mesmo detalhado acima no Tesouro Direto. O que vai mudar são os códigos conforme o ativo que vocês estiverem efetuando a declaração. Então, é o mesmo passo a passo do slide anterior, vocês vão lá em Bens e Direitos, depois vocês vão colocar os rendimentos, só que aí vocês vão alterar o código. Tesouro Direto é um código, poupança é outro, CDB é outro, mas é a mesma tela e é o mesmo procedimento. E aí vocês vão repetir esse processo para todos os investimentos que vocês tiverem em renda fixa. Um input para cada investimento, colocando o código correto. Sistema lá de imposto de renda, vamos lá. Para quem a gente tem muito investidor iniciante que, por conta disso, de ter entrado na bolsa aí no ano de 2020, vai fazer agora a sua primeira declaração. Precisa fazer o download do programa, instalar e abrir o aplicativo. Aí você tem a opção nessa primeira tela de escolher importar os dados, se você já fez uma declaração anterior, isso vai facilitar muito, ou começar do zero, no caso aqui se for a tua primeira. Basicamente, tem um checklist aqui de tudo que vocês vão precisar cadastrar, preencher no sistema. Identificação do contribuinte é a aba onde vocês colocam os dados pessoais. Aí tem a aba de dependentes e a aba de alimentandos. É importante que vocês coloquem ali todos os seus que vocês possuírem e vejam os critérios. Por exemplo, alimentando. Quem que a Receita Federal considera como alimentando, para que vocês não façam preenchimento incorreto. Rendimentos tributáveis de PJ. São os rendimentos do trabalho que vão entrar nessa aba. Temos também rendimentos isentos e não tributáveis, que são aqueles que não pagam imposto.
Temos um outro tipo de rendimento que é sujeito à tributação exclusiva / definitiva, que aqui entram, por exemplo, os juros sobre capital próprio, participação em lucros e resultados, a empresa que oferece aí. Pagamentos efetuados, aqui a gente lança todos os gastos com educação, saúde, plano de previdência, PGBL e outros. E temos a aba bens e direitos, que a gente usa muito na declaração, né, para quem tem investimentos, onde a gente coloca aí todos os bens de valor, além dos investimentos, é aqui que a gente declara veículos, imóveis, saldos em contas correntes, ações, fundos imobiliários, é aqui que a gente coloca tudo que a gente tinha em valores na posição lá no último dia 31/12 do ano que a gente está declarando. Aí a gente vai, depois de preencher tudo isso, verificar as pendências, se o sistema identificar que há alguma, e enviar a declaração. Esse é um checklist aí básico de todas as telas do sistema. Como é que eu declaro ações? Vamos para o checklist de ações, pessoal. A gente tem duas etapas também. A gente vai declarar a posição e custódia no dia 31/12, na aba bens e direitos. Sempre que você colocar um ativo lá, clicar em novo, você vai ter que preencher todas as informações, todos os campos que aparecem na sua tela. E lá na situação em 31/12, você coloca o valor referente ao custo de aquisição. Nunca esqueçam de somar nesse custo as despesas, emolumentos, corretagem. E vai repetir esse procedimento para cada uma das ações. E aí a gente tem também as operações, que são as vendas acima de 20 mil por mês. Tem duas situações, pessoal, para ações. A gente tem o mês que a gente vendeu um valor inferior a 20 mil e o mês que a gente vendeu acima de 20 mil. A gente está tratando aqui da primeira situação, ó, vendas acima de 20 mil por mês. Eu vou ter que ir lá no menu Renda Variável, no canto esquerdo, vou usar a aba Operações Comuns / Day Trade. Nessa aba eu vou informar sempre os dados consolidados por mês, sempre separando as operações comuns das que são de Day Trade. Nessa mesma aba aqui, a gente também declara os saldos de opções e outros títulos de mercados futuros. Pessoal, vale aqui uma pausa rapidinha, só para um esclarecimento. Esta aula é um checklist para você saber, eu tenho ações, então eu vou precisar ir nessa aba, naquela e naquela. É um checklist. Eu vou deixar no final dessa videoaula, na descrição desse vídeo, uma playlist completa com os links de todas as aulas que nós temos. Para cada um desse checklist que estamos fazendo aqui, nós temos na comunidade do investidor uma aula completa, com passo a passo, tela a tela. Aí você vai lá e tem a aula mais aprofundada e tira a dúvida, tá bom? Aqui é só um checklist para você saber tudo que você vai precisar realmente ticar e fazer para que você não se esqueça de nada, combinado? Continuando ainda em ações, a gente vai falar agora daqueles meses onde a gente fez as vendas abaixo de 20 mil reais no mês. Aí é num outro local, né? A anterior a gente estava lá na aba Renda Variável, aqui a gente vai em rendimentos isentos e não tributáveis, porque lembra da isenção abaixo de 20 mil para pessoa física em ações? Por isso que a gente declara também num outro local. Preenche todos os campos que a tela te trouxer e lá no campo valor você vai colocar o resultado positivo que você teve ao longo do ano, somente para os meses com vendas inferiores a 20 mil reais. Então você coloca só lá o valor total do teu ganho. Dividendos. Onde é que eu declaro dividendos? Eu vou na aba rendimentos isentos e não tributáveis também, da mesma forma ali com os valores que eu tive em vendas inferiores a 20 mil. Preencho todos os campos que a tela me trouxe e eu vou repetir esse processo para cada uma das ações, gente, das empresas que eu recebi dividendos. Então, por exemplo, se eu tenho 15 ações na minha carteira, 13 delas me pagaram dividendos, eu vou ter que repetir esse processo 13 vezes, lançar cada uma das ações e quanto cada uma delas me pagou em dividendos. Não é complicado, é trabalhoso se você tiver assim uma grande diversificação de investimentos ou se você opera em bolsa e fez aí trade com vários papéis, que é bastante comum. Ainda falando de ações, a gente tem juros sobre capital próprio, que é o JCP. Onde eu declaro JCP? Em rendimentos sujeitos à tributação exclusiva e definitiva. Vou preencher os campos da tela e também eu preciso aqui repetir o processo
para cada uma das empresas que me pagou o JCP no decorrer do ano. Para a gente fechar o assunto de ações, falando da DARF. Para emitir a DARF, eu preciso reunir todas as notas de corretagem do determinado mês, fazer o cálculo do imposto de renda total sobre o lucro desse mês. Feito esse cálculo, gente, eu preciso descontar o imposto de renda retido na fonte, que é o famoso dedo duro, do total a ser pago, senão a gente acaba pagando a mais para a Receita. E aí, lembrando que a gente tem até o último dia útil do mês seguinte para realizar o pagamento da DARF. A alíquota é 20% para day trade e 15% para operações normais. Cada um desses checklists, cada um desses tópicos que eu trago aqui hoje, vocês têm aula completa, tela a tela, para quem é iniciante precisa saber direitinho como fazer lá dentro do sistema, tá bom? E agora a gente vai falar de fundos imobiliários. Quais são os passos? Eu preciso entrar na aba Bens e Direitos, preencher todos os dados para cada um dos meus FIIs, e lá em situação em 31/12 eu vou colocar o valor referente ao custo de aquisição. Sempre quando a gente fala de custo de aquisição, não se esqueçam de incluir as despesas da operação. Então, eu tenho esses dois passos. Eu preciso ir lá, colocar a minha posição em 31/12 na aba Bens e Direitos, e depois eu preciso também declarar os rendimentos que eu tive, os proventos, né, que são mais conhecidos como aluguéis. Essa parte dos rendimentos eu declaro na aba Rendimentos Isentos e Não Tributáveis, é a mesma dos dividendos. Preencho os campos que a tela me traz e lá no valor eu vou colocar a soma de todos os rendimentos que eu recebi daquele FII ao longo do ano. Vamos supor que eu tenho um FII lá que me pagou R$1 por mês, tô chutando, eu vou declarar R$12. Eu faço um único lançamento com o total que eu recebi de proventos de cada um dos FIIs que eu tenho. Então, se você tiver 20 FIIs em carteira, você vai fazer esse processo por 20 vezes, 20 telas lançando um a um. Movimentações mensais e DARF, no caso de FIIs, lembra que não tem isenção? Então, se você movimentou, né, vendeu fundos com lucro, você precisou já ter pago a DARF lá no mês seguinte e agora precisa fazer a declaração de todas as movimentações. Isso é feito na aba Renda Variável. Você vai escolher a guia Operações com fundos de investimento imobiliários e no campo Resultado Líquido, a gente vai informar o nosso saldo mensal, considerando sempre todos os custos em cada um dos meses. Então, eu faço a conta, veio de tanto, se eu teve lucro ou prejuízo, e vou fazer o lançamento lá mês a mês. Nessa mesma guia é onde eu vou informar todas as DARFs que eu paguei, porque eu tenho sempre que fazer o pagamento ali no último dia útil do mês seguinte. E lá no campo Imposto Pago, eu coloco referente à DARF que eu emiti, que eu paguei naquele mês para a Receita. Se você fez tudo de maneira correta no decorrer do ano, né, todas as DARFs emitiu, fez os pagamentos, quando você lança agora no sistema da Receita, o valor do imposto a pagar vai ser igual ao campo lá do valor imposto pago. Se deu diferença, confere os seus lançamentos, mas muito provavelmente no decorrer do ano aí você cometeu algum erro, porque agora as informações não batem, porque conforme a gente lança aqui, o próprio sistema vai fazendo o cálculo automaticamente e ele faz aí essa consistência, né? O imposto a pagar tem que bater com o imposto pago, senão algum erro aconteceu, concorda? Falando agora um pouquinho de fundos de investimentos, a gente vai lá na aba Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva / definitiva para nós declararmos os rendimentos que a gente obteve com os nossos fundos. Vou preencher os campos solicitados, todas as informações que o sistema nos solicita, eles vão estar disponíveis no nosso informe de rendimentos, então precisa ter isso em mãos. Que o nosso trabalho basicamente é passar as informações que estão no informe para o sistema da Receita Federal. E aí você vai repetir o mesmo processo para cada um dos fundos de investimentos que você possuir. Isso para os rendimentos. Agora, para a declaração de bens e direitos, é na aba do mesmo nome, tá? Vai preencher todos os dados lá dos campos que a tela nos trouxer. E lá no campo valores, a gente vai colocar o que tinha no final do ano anterior, que é 2019, que a gente está usando como exemplo, e do ano em exercício, que é 2020. Clicou em OK, está finalizado, também precisa repetir o processo para cada um dos fundos que tiver em carteira. E por último, os ETFs.
A gente tem aqui dois tipos, os ETFs de ações e os ETFs de renda fixa, que são declarados de forma diferente. Se tratam de ETFs de ações, você vai na aba Bens e Direitos, preenche também todos os campos solicitados. A gente tem aula específica de ETF aqui, é só buscar se quiser ver o detalhamento. Vocês vão usar o código para fundos de ações. É aqui que é o ponto de atenção, tá bom? Para que vocês declarem corretamente. Abas Bens e Direitos, usando o código específico para fundo de ações. E lá na situação 31/12, você vai colocar o valor do custo de aquisição e incluindo as despesas, clicou em OK, processo finalizado. Já se for um ETF de renda fixa, a gente declara na mesma aba Bens e Direitos, só que aí você vai utilizar o código para aplicação de renda fixa. Então, muita atenção com os códigos para que use corretamente. E no campo lá, situação em 31/12, também você vai colocar o valor lá conforme você recebeu no seu informe de rendimentos, repetindo esse processo para cada ETF que vocês tiverem na carteira de vocês. Agora a gente vai falar como declarar os rendimentos em ambos ETFs. Se for o ETF de ações, a gente faz da mesma forma que a gente faz lá com as ações. A gente consolida os rendimentos mensais, que é o saldo líquido ali das vendas dos ETFs. Toda vez que a gente fala de cálculo para receita, sempre considere os custos operacionais. Então, vocês vão por mês a mês. Vendi um ETF, tive 1.000 de lucro. Vendi outro, tive 300 de prejuízo. Você finalizou o mês com 700 de lucro. Basicamente é assim. Mais detalhes vocês têm na aula lá completa. Vocês vão sempre utilizar lá a opção, a aba Renda Variável. Tem a aba Operações Comuns / Day Trade, lembrando que não tem isenção dos 20 mil para ETF. Então, operou, vendeu, precisa lançar lá todo mês. E, embora a gente não tenha essa isenção no caso de ETF, a gente pode compensar prejuízo em ETF com lucro futuro envolvendo ações ou opções. A gente tem como fazer isso, inclusive um cálculo simulado na aula completa. Quando a gente fala de ETF de renda fixa, como é que eu declaro os rendimentos? Eu vou optar pela aba Rendimentos Isentos e Não Tributáveis e eu vou utilizar o código 12 para cada um dos ETFs de renda fixa que eu precisar efetuar a declaração dos rendimentos. Gente, a ideia dessa videoaula hoje foi trazer numa única paisagem, aqui no único cenário, cada um dos ativos e onde é que eu preciso acessar dentro do sistema da Receita para saber o que eu tenho que fazer e onde, tá? Então, é para ajudar a se lembrar de tudo que você precisa declarar. Se você precisar de um passo a passo mais detalhado, tutorial tela a tela, acesse a playlist completa do canal que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Combinado? Gente, é isso. Gratidão imensa mais uma vez. Eu espero estar ajudando. Tem muita gente aí já perdendo noite de sono por conta do imposto de renda, mas dá para fazer com certa tranquilidade. É técnico, mas não é complicado e o sistema é bastante amigável, ele nos ajuda muito, ele é muito fácil de ser utilizado. O que precisa é que ao longo do ano a gente tenha esse controle de tudo que a gente fez e tudo anotado, porque senão agora fica complicado a gente correr atrás, tá bom? Se precisarem, então, temos lá a playlist com as aulas completas à disposição de vocês. Um grande abraço e a gente se vê na próxima aula.